Olá, eu sou Deise Correia, do Ministério Casais Ricardo Deise. Estamos fazendo a leitura do livro Guia das Emoções, da editora Thomas Nelson Brasil, do autor Charles Stanley. Essa leitura foi autorizada. Para adquirir o livro, entre em contato com a editora. Hoje será o áudio de número 50 e nós vamos continuar o capítulo 8, Culpa, reduzindo o peso final em sua alma. Uma das maneiras mais eficazes pela qual o diabo o impede de se tornar um campeão poderoso para o reino de Deus é fazer com que você se volte contra si mesmo. No entanto, permitam-me esclarecer. Assim como você não tem o direito de manter ressentimentos em relação às outras pessoas, você certamente não deve criticar a si mesmo impiedosamente ou se permitir agir de forma autodestrutiva. Romanos 8:1 afirma: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, você é um filho do Deus vivo, perdoado eternamente e amado incondicionalmente. Sim, você já cometeu erros e pecou contra o Pai. Todos nós pecamos. Romanos 3:23. Mas Jesus entende os seus pontos fracos e tem misericórdia de você, porque ele se tornou semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2, 17 e 18. Ele conhece a dor, as inseguranças e os medos que você enfrenta e quer ajudá-lo a se libertar deles e do rancor que você sente em relação a si mesmo. Você não tem que viver sob uma nuvem de vergonha terrível que sufoca a alma. A fonte de nossa culpa. Como seria de se esperar, a primeira coisa que devemos fazer para nos libertarmos da culpa e de todas as outras emoções é entender onde ela se origina. Todo mundo experimenta sentimentos de autocensura e remorso em um momento ou outro, e grande parte deles é realmente válida. Antes de conhecermos Jesus como nosso Salvador, somos julgados legalmente culpados. Somos considerados culpados de quebrar a santa lei de Deus por causa do nosso pecado. Como Tiago 2,10 nos lembra, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, não somos mais condenáveis no sentido jurídico, porque ele pagou toda a penalidade pelos nossos pecados. Romanos 6:23. No entanto, quando violamos a palavra de Deus, o Espírito Santo ainda dá testemunho disso em nosso interior, criando a condição emocional da culpa a fim de que enfrentemos as questões com as quais ele quer que aprendamos a lidar. O apóstolo João explica: o conselheiro convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16, de 7 a 8 e 13. Em outras palavras, Deus nos mantém no centro da sua vontade por meio dos alertas do Espírito Santo. Quando começamos a nos desviar do seu caminho traçado para nós, ele nos convence de que não percamos seus propósitos maravilhosos para as nossas vidas. Esses sentimentos de culpa são uma sugestão para nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor. Isso é o que eu gosto de chamar de boa culpa, porque é a sua maneira de nos alertar de que nos desviamos para um território perigoso e precisamos voltar a ele imediatamente. Subtítulo do autor: quando começamos a nos desviar do seu caminho traçado para nós, ele nos convence de que não pecamos seus propósitos maravilhosos para nossas vidas.
No entanto, quando uma pessoa não consegue identificar a razão específica pela qual sente culpa, existe um grande problema. Um total sentimento de condenação geralmente não é proveniente de Deus. Ele, em geral, é muito específico sobre como podemos ter violado a sua vontade, porque o seu desejo para nós é que paremos completamente com um determinado comportamento e que sigamos no caminho que ele nos ordena. Paulo explicou: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. 2 Coríntios 7,10. Em outras palavras, a convicção que recebemos do Senhor conduz à nossa liberdade. Mas os julgamentos indiscriminados que sentimos, que costumam se originar de nossas falsas crenças sobre Deus ou sobre nós mesmos, resultam em destruição, porque nos bombardeiam constantemente, nos aprisionam e nos deprimem. Este é o mesmo princípio que vimos no capítulo 6 sobre a rejeição. As mensagens que nos lembram de nossa maravilhosa relação com nosso Pai Celestial nos trazem a vida e a liberdade. Mas as mentiras que nos mantêm focados na natureza do pecado e num estado constante de autocondenação nos fazem avançar velozmente pelo caminho da destruição. Provérbios 16, 25. Portanto, devemos entender que Jesus não está trabalhando para fazer com que nos sintamos culpados. Pelo contrário, e sim para limpar nossas vidas, para que não tenhamos que lidar com a vergonha e a indignidade. Então, em resumo, devemos entender estas duas coisas. Primeiro, a culpa legítima provém da violação do padrão de Deus. Conhecemos a pressão interna da convicção quando desobedecemos ao Senhor e experimentamos a sua advertência para nos arrependermos e voltarmos para o centro da sua vontade. Ignorar esses sentimentos e continuar no pecado irá resultar em graves consequências. Você poderia pensar nesse tipo de culpa como o sinal vermelho de Deus em sua vida. Seria maravilhoso se pudéssemos avançar rapidamente pelos nossos dias com apenas sinais de trânsitos verdes, com todo o sistema definido em siga, e nada que impedisse nosso avanço. Sabemos, entretanto, que os sinais vermelhos existem para nossa segurança e benefício, bem como para a proteção dos que estão à nossa volta. Eles nos avisam do perigo. O mesmo é verdadeiro para os mandamentos de Deus e para o testemunho interno do Espírito Santo. Nós vamos continuar este capítulo no próximo áudio.